Olá, adorador do mistério. Hoje venho falar da continuação de Prehistoric Emergence. Como o primeiro vídeo foi muito bem recebido, venho novamente falar desse incrível Analogue Horror. Para você que não conhece ainda esse Analogue Horror, recomendo você assistir ao meu primeiro vídeo. Mas resumindo, esse Analogue Horror conta a história de o que aconteceria se os animais pré-históricos voltassem à vida. E na história, eles voltam a partir de dois buracos. Um que surgiu no meio do oceano e o outro que surgiu na superfície. No último episódio, terminamos com um misterioso som saindo de um buraco. Mas nesse episódio, teremos a resposta. Mas antes... Breaking news. O narrador começa a avisar que o terceiro barco de pesca foi encontrado virado na costa de Portugal. Aliás, se você for de Portugal, um salve aí pra você. O narrador fala que o nosso oceano atingiu um nível sem precedentes de imprevisibilidade, tudo por causa do Megalodon, Leviatã, Doncleosteus e o Mosasaurus. Isso já alerta que nossos oceanos não são mais seguros para a navegação. Pessoas que ainda arriscam navegar estão expostas a grandes perigos, e esses grandes animais se tornarão os reis dos mares. E toda a população de vida dos oceanos está diminuindo. E isso é muito grave. O ecossistema está em grande perigo. A notícia corta e a narradora fala que os Megalanes estão colocando ovos nas residências da Austrália. Vários moradores estão relatando encontrar filhotes dentro de suas casas. O Megalania é tão grande que um filhote é praticamente do tamanho de um dragão de Komodo. Logo após isso, a notícia é cortada e o narrador está bem ofegante. Ele diz que aconteceu uma descoberta terrível de um animal bem perigoso que todos pensavam estar extinto, o terrível tirano. Lembra que o governo /GPEC queria bombardear esses buracos? Bom, eles fizeram isso, mas adivinha? Não adiantou de nada. Quanto mais eles usavam os megatons de TNT, mais buracos surgiam. Então, ao invés de simplesmente explodir, eles decidiram meio que estudar o fenômeno para ver se conseguiam descobrir uma forma de parar essa calamidade. E eles também proibiram dos cidadãos ficarem perto desses buracos. Mas o problema é que não são as pessoas que estão indo atrás desses animais, são eles que estão vindo atrás de nós. Attention, Texas. Um gigante voador apareceu no Texas. Um réptil voador, Quetzalcoatlus. Você deve conhecer por Jurassic World Dominion, mas se não conhece, ele é um pterossauro que viveu na América do Norte, no Texas, e suas asas podiam chegar até 11 metros de comprimento. Ele era gigante. Voltando para o assunto principal, o narrador nos avisa que, por enquanto, essas espécies estão habitando apenas no Texas, mas eles podem migrar. Isso não é nada bom, porque ele pode migrar para outros países. Caso você veja voando sobre o local onde você está, você deve se esconder num lugar apertado. Mas como eu vou identificá-lo? Simples. Como sua envergadura é muito comprida, sua sombra acaba ficando gigante, então fica fácil de percebê-lo. Você deve se esconder em lugares como becos, embaixo de carros e etc. Por causa de seu tamanho, ele não pode entrar nesses lugares apertados. Infelizmente, quando uma criança estava prestes a sair de uma escola, ela foi raptada por uma turma de Quetzalcoatlus e infelizmente já foi dada como morta. A pior parte disso é que, como ele tem um bico ao invés de uma boca com dentes, ele precisa engolir de uma vez sua vítima. Então imagina o sofrimento dessa criança. Isso me lembrou uma certa cena. Por causa desse evento, muitos pais ficaram com medo e se revoltaram. Por isso que muitas escolas decidiram encerrar as atividades escolares por causa dessa emergência pré-histórica. Além disso, vários fazendeiros estão sofrendo com eles por causa que na sua dieta entram ovelhas. E como nas fazendas existem muitas, eles ficam por lá. E em um infeliz dia, um fazendeiro decidiu tentar espantar o animal com seu cachorro, que protegia o gado. Mas infelizmente, o doguinho virou lanche de Quetzalcoatlus. Digitem F para o doguinho. Por causa disso, muitas pessoas estão fazendo protestos. Se lembra do mamute? Se não, bem,
No episódio 2, o mamute foi levado para uma reserva dos Estados Unidos e ele foi apelidado de Womp. Ele era uma estrela, só que infelizmente acabou morrendo por causa de tuberculose. Mas felizmente, ele acabou deixando um filhote, o Womp Jr. Sim, apelidaram ele de Womp Jr. Ainda está se adaptando com a perda de seu pai. Attention residents of Australia. Os Megalanians estão fazendo um estrago danado na população de cangurus. E isso, claro, é preocupante por causa que eles são importantes para a vegetação não ficar alta. E você sabe muito bem que qualquer toquezinho pode mandar tudo no ecossistema. E por causa disso, o Megalanian recebeu uma recompensa pela sua cabeça de $2.000. E ainda continuamos na Austrália, porque surgiu outro bicho que está sendo o pesadelo de todo mundo. O Thylacoleo. Esses capetinhas aí medem 1,50 m de comprimento e são parecidos com leões, mas seus dentes são bem compridos. Eles são capazes de abater animais maiores do que ele. Ele também possui uma força de mordida praticamente igual a de um leão. Além disso, eles são excelentes caçadores furtivos. Quando sua vítima perceber ele, suas entranhas já estarão para fora. Against its unaware prey. E agora, os cangurus estão em uma situação muito complicada, tanto por causa do Megalanian e tanto pelo Thylacoleo. E no final, temos novamente o pedido de doação do G-Pack. Crisis. In further news, the majestic Brachiosaurus has re-emerged. E agora, mudando de continente, temos a notícia de que os majestosos Brachiosaurus foram vistos. E isso atraiu a atenção de todo mundo para esses lendários animais. É recomendado você ficar longe deles, para você não ser pisoteado. Por mais que ele seja grande, sua visão não permite ele ver os seres humanos enquanto estão muito perto. Ele tem mais ou menos 11 metros de altura e pesa 30 toneladas. Apenas o pescoço dele possui 9 metros de altura. E esse pescoço é utilizado principalmente para comer as folhas no alto das árvores. Enquanto vários fãs dos dinos estão comemorando seu retorno, os ambientalistas se preocuparam com seu retorno, por causa que uma simples manada deles pode simplesmente acabar com uma vegetação de floresta inteira. Havia uma floresta que era protegida por causa de um projeto. E infelizmente essa floresta acabou sendo vítima dos Brachiosaurus e isso causou bastante revolta entre os ativistas que estão pedindo a remoção ou caça deles por causa do meio ambiente. Mas os outros, maioria, estão pedindo que ele não seja punido pelo seu comportamento natural. Mas o G-Pack anunciou que iria cuidar de outras prioridades e que deixaria esse assunto para depois. Mas, detetive Gabriel, o que são essas outras prioridades do G-Pack? Ah, meu caro detetive, eu te respondo com essa notícia. Estão chegando relatórios do massacre em Billings, Montana. Cerca de 313 pessoas foram mortas e encontradas em estados deploráveis. E a tela começa a ficar vermelha. E você sabe muito bem o que está vindo. Meus detetives apresentam o famosíssimo Tiranossauro Rex, também conhecido como T-Rex. Cerca de 19 Tiranossauros Rex foram avistados no centro de Billings, destruindo completamente a região. O estranho era que todos esses T-Rex estavam atacando a região no mesmo lugar. O G-Pack até chegou a entrar na região para poder ajudar os cidadãos, mas quando as autoridades chegaram para rastreá-los, todos haviam sumido misteriosamente. Ele possui cerca de 5 metros de altura e se estende até mais ou menos 12 metros de comprimento. Sua força de mordida é de 3,5 toneladas, segundo a série, claro. Mas de todo jeito, isso torna ele com a terceira mordida mais forte do reino animal. Seus dentes foram feitos para triturar a carne, feitos para deixá-la em pedaços. E o pior de tudo, esses T-Rex trabalham em dupla. Sempre onde há um T-Rex, haverá outro. E esse animal ainda consegue nadar na água. Não tipo respirar embaixo da água ou ser um nadador profissional. Ele nada como a gente. E como não existe nada que se oponha a ele, o Tiranossauro Rex
recuperou o seu reino. O maior problema de tudo isso é que eles estão espalhando por todo o território dos Estados Unidos. Além dos Rexes, os Quetzalcoatlus também estão migrando para outras regiões. E isso fez muitas pessoas comprarem armas de fogo. E isso fez o preço delas simplesmente estourarem. Mas o porém é que além delas não fazerem muito efeito no tiranossauro, o cérebro dele é muito pequeno. E tiros na cabeça dele não podem fazer muito efeito. E além disso, seus ossos são muito resistentes. Isso torna praticamente invencível. Muitas pessoas querem que essas criaturas sejam erradicadas do planeta, tanto pelo garoto e pelo massacre em Phoenix. Um tiranossauro bem diferente foi encontrado e virou bastante popular por causa de sua aparência com penas, e ele foi apelidado de Daba. O destino do planeta Terra e da população dos seres humanos estão na mão desses animais, e parece que as coisas não estão tão boas assim. A humanidade está em desespero. São ameaças nos oceanos, terra e céu. Nenhum lugar é seguro de fato. O que resta é assistir uma emergência pré-histórica. Bem, essa foi a minha análise do episódio 3. Mas calma aí, ainda fica sentado aí, que esse episódio ainda deixou muitas pistas. Primeiramente, minha teoria estava certa sobre os dinossauros, mas essa teoria aí tava todo mundo também teorizando, então não vai ser mérito meu. Continuando, eu pensei em uma coisa bem suspeita sobre o Deepak. Na parte deles chegarem para socorrer os feridos, deu a entender que eles chegaram primeiro do que as autoridades. Ou seja, quando as autoridades estavam lá, não tinha T-Rex, mas quando o pessoal do Deepak estava lá, provavelmente os T-Rex ainda estavam. Então por que eles simplesmente não colocaram um rastreador neles? Porque tipo, o Deepak sendo do governo, muito provavelmente tinha esses equipamentos. E eles sabiam que os T-Rex estavam lá. Então por que eles não se prepararam? Eu teorizo que o Deepak é o principal suspeito pela aparição desses animais. Agora por que disso? Bem, isso é uma teoria e ainda não tivemos material suficiente para descobrir as reais intenções deles. Mas aguarde, eu posso estar errado, mas para mim, o principal suspeito disso tudo é o Deepak. Vocês não me enganam. Ah, só um detalhe, o nome Quetzalcoatlus foi inspirado num deus antigo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é parecido com esse nome, Quetzalcoatlus. E como existem muitas pessoas que adoram ele, o criador fez referência a isso. E agora, indo para os últimos tópicos, no final do vídeo, temos essa tela, que aparece na maioria dos vídeos de Prehistoric Images. Mas num específico frame, adivinha, uma certa criatura aparece, e o seu nome é Sarcosuchus Imperator. Sim, esse grande réptil pode ser o protagonista do próximo vídeo, e é praticamente certeza de que ele vai aparecer na continuação. Bem, eu não tenho palavras para descrever o quão bom ficou esse episódio. O Azum simplesmente melhorou tudo dos outros últimos 2 episódios. Eu percebi que ele melhorou a voz do narrador, coisa que me incomodava nos outros episódios. Ele trocou aquela voz robótica por uma voz bem mais séria, e algumas vezes ele ficava com um tom de preocupação. Ele até fez uma parte que era uma narradora. E outra coisa foi que ele manteve aqueles detalhes pequenos que deixam a história rica, como a continuação da história do Womp, revelando que ele tem um filho, além do massacre que ocorreu em Phoenix por causa dos tiranossauros. Coisa que com certeza aconteceria na vida real, além do preço das armas subindo, o desmatamento feito pelos brachiosauros, as espécies de canguru sendo praticamente extintas, os barcos sendo afundados pelos gigantes marinhos, também o garoto sendo capturado pelos Quetzalcoatlus, é uma coisa que poucos se preocupariam em representar. Mas o Azum Studios está mostrando que ele se importa com a sua história. Por isso que eu gosto da trama de Prehistoric Images. O Azum Studios até não pode fazer efeitos muito mirabolantes, mas ele capricha na história. E por isso eu estou adorando fazer os vídeos de Prehistoric Images. Fico feliz que o Azum Studios está seguindo o caminho certo
está focando na sua história e não no dinheiro. Bem, detetives, esse foi Burstork Emergence, episódio 3. Até a próxima.